Eu mencionei nos vídeos anteriores sobre Taubaté e eu quero contar um pouquinho para vocês o que foi essa missão lá em Taubaté, mas como chegamos lá. Vou tentar resumir para não ficar um vídeo longo. Eu estava na Polícia Militar quando o Senhor colocou no meu coração que eu deveria deixar a farda e seguir aquilo que Ele tinha para mim. Foi fácil? Não. A minha esposa já havia deixado o salão que ela tinha de estética e os dois agora se encontravam sem emprego. E isso tudo durante a pandemia. Isso, era ali 2020. E o intuito lá era abrir uma célula. Pois bem, demos início à célula? Demos início à célula. Aonde? Na garagem de casa. Legal. Só que nós tínhamos que falar com as pessoas para as pessoas nos conhecerem ou entregar panfleto, o evangelismo básico que a gente conhece, né? E assim a gente começou. Só que a gente via que não era só isso que deveríamos fazer. E aí um belo dia lendo as escrituras, a gente se deparou com aquela passagem que o Senhor fala para os discípulos: o trabalhador é digno do seu salário. E muitos usam isso de uma forma, na minha visão, equivocada. Porque Jesus ele fala isso quando eles saem para curar, libertar e anunciar as boas novas. E aí, nos apegando a essa palavra, a gente começou: Senhor, nos traga a palavra de conhecimento para que nós possamos levar até as pessoas e elas assim conhecerem mais do teu reino. E aí, gente, começou. E tinha no centro da cidade, ia em mercado, em shopping, e o Senhor mostrava pessoas que Ele queria ministrar o coração. A gente entregava uma palavra. Teve vezes até no Uber. Teve um Uber, eu lembro como se fosse hoje. Estávamos em casa e veio no meu coração: pega o Uber. Aí eu: aonde? Pra onde? Vai pro centro da cidade. Aí eu coloquei no aplicativo a direção que queria ir. O Uber chegou, no Uber a gente começou a ministrar o coração daquele irmão. E o Senhor entregou uma palavra de conhecimento sobre os filhos dele e tal, liberou uma palavra de cura. Ele ficou emocionado, eu lembro que nem conseguiu dirigir. E isso foi sendo acrescentado no nosso dia a dia, de falar, de ministrar os corações. E a gente viu que, de certa forma, não que não ia fluir a célula, mas a gente entendeu o que era a missão no Senhor. Por mais que a gente tenha aqui no Brasil uma ideia de missão em levar uma cesta básica para uma região menos favorecida, em levar um trabalho sobre a questão de social, não é só isso. A gente não pode se apegar somente a isso, achar que missão é estar em uma região menos favorecida e falar algo. Não, a missão é falar do evangelho. E Paulo fala lá em Romanos que o evangelho é o poder de Deus. Se a gente não leva o poder de Deus para as pessoas, como que elas vão realmente testemunhar algo e falar: poxa, real, isso é real, eu preciso disso. E aí a gente começou a entender isso e a buscar isso, e de Deus nos entregar algo para levar para as pessoas e as pessoas entenderem o que era o reino. E foi isso que a gente fez. A maior parte da nossa missão dentro de Taubaté foi isso. Então foram 9 meses ministrando em mercado, em shopping, em Uber, no centro da cidade, dessa maneira. O Senhor mostrava alguém, a gente entregava, o Senhor dava uma palavra, a gente perguntava para quem que era, esperava um pouquinho, o Senhor mostrava, a gente entregava. E muitos ali, na sua maioria, eram todos desviados. O que vem a ser um desviado? Você que está aí na igreja e acha que está tudo bacana, se o seu coração não está realmente em Deus, se você realmente não está buscando ao Senhor, não vai de nada. Eu, um tempo atrás, desde os 3 anos, meus pais levavam a gente para a igreja, era cristão. Com os 20 e poucos anos fui ordenado a diácono. Eu vim a ser líder dos homens na igreja. Eu não estou no evangelho agora, não cheguei de gaiato, caindo, não, já conheci a palavra. Só que cheguei um momento que eu falei: vou viver minha vida, igual filho pródigo, vou viver o que eu quero. Até que o Senhor me pegou e falou: não, filho, volta. Isso não é isso que eu tenho para você. Então, assim, eu ouvi muitas pessoas falar: mas eu não saí da igreja. Mas por que já está dentro da igreja pecando? Né? Digitando sitezinhos indevidos, buscando aquilo que agrada ao corpo e não ao espírito. Então a gente tem que tomar cuidado com... eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei. eu sempre estive na igreja. Mas cuidado com o que você vê, né? Olhinho, cuidado. E a gente tem que se atentar para algumas coisas, que o Senhor ele não mistura o santo com o profano. E uma das coisas que eu vou deixar aqui, vai subir mesmo,
que o Senhor falou no meu coração era para deixar de ouvir música secular. Ah, mas o que tem a ver, pastor? Tudo. Mexe sim com o seu interior e vai mexer sim com as suas emoções. Faça um teste. Põe uma música do mundo aí com a batida mais pesada, se é que você já me entendeu, e vê se você não vai ficar todo oriçado. Faz o teste. Ah, vai subir isso? Vai subir, que é para você entender o que acontece no mundo espiritual. Só que a gente acha que o mundo espiritual é um lance que está aquém. Não, ele está próximo. Jesus diz isso. Ele está próximo, ou seja, ele está perto, ele está dentro de você. Você vivendo algo em Deus ou não, o mundo espiritual ele acontece. Então a gente tem que se atentar para isso. E dentro disso, o que o Senhor mais falou conosco foi para lançar palavras. Então a gente começou na garagem de casa a lançar palavras. Orar lançando palavras para o futuro e para o presente. Senhor, tal coisa, Senhor, precisamos de tal coisa, Senhor, precisamos de pessoas assim, Senhor, precisamos... E isso foi sendo lançado, foi sendo feito. E aí um belo dia a gente retorna para São Paulo, viemos parar na Zona Leste de São Paulo. E o Senhor nos presenteia com espaço. Estamos lá hoje, na Avenida Campanella 1034. Se você quer fazer uma visita, fique à vontade, fique em Itaquera, próximo ao metrô Itaquera, viu? Estaremos aguardando você lá. E dentro do que a gente vive ali, continuamos a lançar palavras. Porque o Senhor nos deu espaço e agora precisava de pessoas. E as pessoas foram chegando aos poucos. Sim, pessoas chegaram, pessoas foram. E muitas das que foram era porque não concordava com a verdade. Não é que a gente é tirano ou é autoritário, não tem nada disso. A gente vem com a palavra, falando aquilo que a palavra tem para nós. E o que a palavra tem para nós? Deixar aquilo que a carne se agrada e viver o que o Espírito necessita. E o que é que o Espírito necessita? Ter comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus. É isso que a gente prega, é isso que a gente fala. Então a gente tem que se atentar àquilo que é verdade. Pedro um dia ouviu de Jesus, quando você se converter. Se Pedro ouviu isso, imagina nós. E eu um dia tive que me converter de verdade, porque a experiência eu tinha tido com Deus. Eu tive encontro com Deus, eu tive a minha vida sendo usada por Deus em curar, em libertar, e eu via prodígios, milagres, maravilhas. E do que valeu? Sendo que o meu coração não estava 100% entregue. E aí veio se rebelar. Então assim, a gente tem que se atentar para isso. E o que é se converter? É mudar a mente. É ter a transformação no coração. E é isso que eu quero deixar para você. Tenha esse foco, tenha essa busca. Senhor, transforma meu coração. Senhor, que a metanoia dentro de mim aconteça. Por quê? Porque só assim você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém?